Glória a Deus. Jovem, chegou o nosso sábado, tanto que nós esperávamos, expectativa do nosso coração. Você que está aí fazendo parte, já vai compartilhando aí com o seu amigo, um amigo que você sabe que não conhece a Deus, ou talvez um jovem que talvez estava na igreja, talvez não está mais. Compartilhe com ele essa live que nós vamos fazer hoje, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para a nossa vida nessa noite. Amém? Convido também a igreja também, vai dando um joinha aí, vai dando ok, entendeu? Para a gente estar aqui vendo se está tudo jóia, essa transmissão. Eu creio que vai ser bênção, né? Deus vai falar com cada um de nós nessa noite, eu tenho certeza. Amém? Levante aí o seu punho direito, a nossa marca. Amém? No 3 nós vamos dar aquele grito de guerra, beleza? Então eu vou contar aqui no 3, você dá o grito aí, tá bom? Mas dá mesmo com toda a sua força esse grito aí. Vamos lá então, no 3. 1, 2, 3. Eu sou. Glória a Deus. É isso aí, jovem. Nesse momento agora eu vou orar, colocar esse momento na presença de Deus. Eu quero que você também possa também orar juntamente comigo nesse momento. Depois nós vamos estar aqui se alegrando, louvando a Deus. Você tem liberdade aí onde você estiver de pular, exaltar o nome do Senhor, porque esse nome tem que ser glorificado, porque Ele tem sido bom para conosco nesses dias. Tem guardado a nossa vida, tem protegido a nossa família, os nossos amigos, e nele é fiel, vai continuar nos abençoando. Então vamos orar, feche seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar por esse sábado tão maravilhoso, e também por essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá, de poder te adorar, de poder exaltar o teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que essa noite possa marcar a nossa vida, o Senhor possa marcar a nossa vida com a tua presença, aonde estiver, meu Pai, chegando, ó Deus, essa palavra, esse louvor, ó Deus, que o Senhor possa visitar cada jovem, cada pessoa, ó Deus, que está participando desse culto, Senhor. Nós colocamos esse momento na tua presença, e tudo que nós estamos fazendo aqui nessa noite é para glorificar e exaltar o teu santo nome, Pai, porque o Senhor tem sido bom conosco, o Senhor tem sido maravilhoso. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Tudo aqui é para o Senhor, tudo é teu, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, receba o nosso louvor e também a nossa adoração. Você que crê aí, diga amém e dá um aplauso ao Senhor bem forte. Aplaude a Ele aí. Isso aí, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos então agora começar adorando ao Senhor. Vamos começar exaltando ao Senhor. Queria convidar aqui o louvor. Os jovens podem vir para esse lugar em nome de Jesus, amém? Tu és o mesmo para sempre.
força vem me amparar. Seu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha, e seu amor nunca falhará. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha, tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu. Coloque a mão no seu coração e diga: tu fazes que tudo, não importa o que você esteja passando, todas as coisas cooperam. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Feche os seus olhos aí onde você está, na sua casa. Feche os seus olhos, que você possa adorar o Senhor e dizer que Ele é bom em todo o tempo, assim como diz a palavra dele, que Ele é bom em todo o tempo. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom,
Diga, Rei do meu coração, Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco nos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo. Não importa, Deus, as crises que venham, Senhor, querendo nos amedrontar, mas o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo maior do que as nossas crises, do que as nossas dificuldades, do que os nossos problemas. O Senhor é bom em todo tempo. Igreja, eu gostaria que vocês pudessem começar a orar. Não importa o que você esteja passando, não importa o momento em que você esteja vivendo. Comece a adorar o Senhor, comece a aclamar o Senhor. Coloca a sua casa diante do Pai, coloca os seus problemas, o seu trabalho, a sua escola, a sua faculdade. Não importa o que você estiver passando, coloque diante do Senhor. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra
céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder em teu nome, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando.
passando, Senhor, não importa, Deus. Quais sejam as nossas dificuldades, Senhor. Nós cremos que há poder no Teu nome, há poder no Teu nome, há poder no Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, Deus, eu quero, Deus, que a mesma presença, Deus, que está aqui nesse lugar, chegue nos lares, Senhor, das pessoas que estão assistindo essa live, Senhor. Talvez, Senhor, a live nem esteja chegando, Senhor, da melhor qualidade, Senhor, da melhor forma. Mas eu quero te pedir, Deus, que eles não vivam hoje algo emocional, algo, Senhor, que venha apenas impactar na noite de sábado deles, mas que eles venham sentir a Tua presença, Senhor, que eles possam sentir a Tua presença, toda a apatia, todo o medo venha ser quebrado em nome do Senhor Jesus. Nós não queremos mais, Senhor, viver apenas, Senhor, de live em live. Nós queremos buscar a Tua presença, Senhor, porque o Senhor está voltando. Oh, Deus, olha para dentro de nós, olha para dentro dos nossos corações. Eu não quero, Senhor, que pessoas sintam-se emocionadas, porque eu estou emocionada por aqui nesse momento, Senhor, nessa live. Mas eu quero que elas sintam o prazer da Tua presença, o prazer de se deleitar na Tua presença, Senhor. Nós queremos, Senhor, mais do que termos lives perfeitas para assistir, nós queremos ter a Tua presença dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Nós queremos a Tua presença, Senhor. Estabelece o Teu reino dentro dos lares, Senhor, dessas pessoas. Que eles creiam que há poder no Teu nome, que eles creiam que há poder no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que esse seja um tempo de conserto, Senhor. Que esse seja um tempo, Deus, onde nós possamos olhar para dentro de nós, olhar para dentro do nosso coração, Senhor. E olharmos, Deus, aquilo que não temos Te agradado. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Toda raiz, Senhor, de tristeza, toda raiz, Senhor, de angústia, toda raiz, Deus, que não provém de Ti, que seja quebrada agora em nome do Senhor Jesus. Toda crise que famílias têm enfrentado dentro dos seus lares, Deus, eu profetizo que o Senhor estará ali, Deus, para trazer a calma naquele lugar. Assim como o Senhor acalmou o mar, que o Senhor acalme, Deus, toda crise, toda tempestade dentro das casas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós não queremos apenas, Deus, viver de lives. Nós queremos viver, Deus, da Tua presença, dia após dia, Senhor. Nós queremos queimar pelo Senhor. Nós queremos abrir a nossa boca e falar com autoridade que há poder no Teu nome. Nós queremos, Deus, ser usados por Ti. Nós queremos, ó Pai, enfrentar todas as tribulações, ó Pai, segurando em Tuas mãos. Que as pessoas que estão assistindo essa live nessa noite, Senhor, possam ser tocadas, Deus. Nós não queremos impressioná-los, ó Pai, com um louvor bom, antes de impressionar ao Senhor, antes que esse louvor suba ao Senhor. Nós queremos que a mesma presença invada os lares, que o Senhor prepare a terra dos nossos corações para receber a palavra, Senhor, que nós vamos ter essa noite. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa tocar, Deus, na vida de cada pessoa que vai ouvir essa palavra, Senhor. Será um tempo novo, Senhor, em nossas vidas. Nós cremos. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Seja você jovem, seja você criança, adolescente, não importa a sua idade, que Deus abençoe. Eu gostaria que você, se você puder, erguer a sua mão assim e diga: eu creio nas bênçãos do Senhor sobre a minha casa e a cura na vida daquele meu familiar que precisa receber a cura. Que esse tempo de crise seja um tempo novo na sua vida, que você venha se erguer de uma forma sobrenatural. É o que eu profetizo na sua vida, amém? Deus abençoe. 1, 2, som. Uhul! Glória a Deus! Aleluia! A paz do Senhor Jesus, jovens, igreja, você que está no seu sofá, na sua casa. Eu sei que está friozinho, você está no cobertor. Se eu estivesse em casa, eu estaria no cobertor. Mas eu fico feliz. Estamos aqui mais uma vez, realizando mais uma live para levar para você o melhor de Deus. Eu creio que Deus deu essa estratégia de, através das redes sociais, levar a palavra do Senhor Jesus para você poder receber e você aplicar aí no seu lar. Amém? Hoje, nossa rede de jovens, temos um convidado muito especial, um pastor que eu tenho uma admiração muito especial por ele. Daqui a pouco eu vou anunciar ele aqui. E antes, eu quero passar o tema dessa noite.
O tema dessa noite é crescendo em meio à crise. Eu vi, pelo menos eu vi aqui na nossa igreja, aqui no Parque do Carmo, eu vi que vários irmãos, que no meio da dificuldade, no meio da crise, Deus deu uma estratégia diferente para ele conseguir levar o alimento para a casa dele. E eu vi que alguns obreiros, alguns pastores, alguns líderes, alguns membros usaram a estratégia. E eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu cheguei em 2008 para 2009, eu cheguei no meio de uma crise. Eu lembro que era a primeira crise que teve nos Estados Unidos, onde a Bolsa de Valores quebrou e todo mundo quebrou e chegou aqui no Brasil. E eu lembro de uma mensagem do pastor que ele ministrou aquele dia. Ele falou assim que o crente cresce em meio à crise. E isso eu peguei para mim. No começo eu não entendi muito, eu falei, como o mundo está quebrado e como eu vou crescer no meio da crise? Eu não entendi muito. Mas eu comecei a ler, comecei a estudar e eu vi que o crente cresce no meio da crise, porque ele começa a ter as estratégias, Deus começa a dar uma direção para ele. E eu creio que naquela época lá, Deus me abençoou. E hoje eu estou até aqui, hoje estou enfrentando outra crise, lógico, uma crise muito pior, onde vidas estão sendo ceifadas. Mas eu creio que, eu até estava comentando ali com algumas pessoas, eu falei, não sei se tem lado bom dessa crise. Mas eu creio que esse tempo que estamos ficando em casa, Deus tem falado ao coração de muitas pessoas. Pelo menos Deus tem falado ao meu coração. E para mim está sendo bom, porque eu nunca tive esse momento de ficar mais de 15, 20 dias dentro de casa junto com a minha família. E eu estou aproveitando o máximo. Lógico, eu fico triste porque vidas estão sendo perdidas, estão sendo ceifadas, mas eu creio que tudo tem um propósito. Deus quer mostrar algo para nós. E através dessa crise, Deus está mostrando alguma coisa. E eu espero que Deus esteja mostrando alguma coisa para você que está aí na sua casa. Amém? Então, o tema da nossa noite, da ministração essa noite é crescer em meio à crise. No final, vamos ter um bate-papo, vamos estar conversando com o pastor, ele vai estar passando uma visão dele e a gente vai trocando as ideias. Você que tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você que teve alguma experiência, se você quiser mandar, a gente vai estar compartilhando aqui. Amém? Glória a Deus, prepara seu coração, que eu quero convidar nessa noite um pastor muito abençoado, um amigo eu vou falar de longa data, que é o pastor Edson. Vou falar para o pessoal que está aqui aplaude o nome de Jesus aí, amém? Glória a Deus, fala aí, pastor. Aqui a gente, só toquinho, glória a Deus. Valeu, pastor. Renatinho, vou pedir aqui, paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe aí cada um de vocês. Aí, chegou aqui o tamborzão aqui da David. Vou precisar aqui do tambor aqui para apoiar aqui, né? Para me ajudar aqui na leitura, no acompanhamento. Não, depois a gente coloca o banquinho aí no bate-papo, aí o Renatinho vai vir para cá de novo, né, Renato? Irmãos, então, fui convidado hoje aqui, estou muito feliz, estou muito alegre, né? Uma honra para a gente poder estar aqui hoje, né? Falando de Jesus, falando do Evangelho, falando dessa palavra de esperança, né? E eu com muita honra mesmo, né? Fui convidado essa semana, né? E estou aqui com os irmãos, muita gente aqui, vocês não estão vendo, backstage aqui uma galera, um pessoal bacana, todo mundo aqui chegou cedo, preocupado, poxa, muito bacana. Nos preparamos, irmãos, para trazer algo especial para a sua vida, né? E queridos, verdadeiramente, né? Nós temos nos preocupado muito, né? A igreja nesses dias não pode se reunir, não pode, né, ter ali concentração de pessoas, mas como nós temos nos preocupado, irmãos, como você está na sua casa, com a sua vida espiritual, com a sua comunhão com Cristo, a sua comunhão com os irmãos e, claro, com a sua própria família, se você está bem. Então, tudo isso que a gente faz, queridos, é para que você seja alcançado e que você possa, no final, quando saímos dessa crise, nós possamos estar melhores do que quando essa pandemia nos atingiu. Amém, querido? Eu queria orar nesse momento e aí então vou passar para essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Amém? Pai amado e Pai querido, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa aqui, Senhor, que participou, que participa, meu Pai, dessa organização. Oh Deus, apresento a vida de cada pessoa que está nos ouvindo, Senhor, que o Teu Espírito Santo as alcance, que o Teu Espírito Santo, Senhor, use a minha vida como ferramenta em Tuas mãos, Senhor, pois sem Ti eu não sou nada.
Pois agora, Senhor, eu te peço, ajuda-me, Senhor, usa-me para que essas pessoas sejam alcançadas em suas casas, Senhor, agora, onde quer que elas estejam, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então o tema hoje, o tema dessa rede, o tema dessa nossa reunião hoje é crescendo em meio à crise, como o Renatinho falou, como o Renato disse, Irmãos, eu estava meditando, eu estava pensando, lendo a Bíblia, lendo alguns versículos e na minha mente estava, o que eu vou falar para essa juventude? O que eu vou falar para esses jovens, E é muito mais simples quando a gente usa um exemplo, quando a gente pega uma história, é muito mais fácil para a gente poder trazer uma mensagem. E eu me lembrava na Bíblia de um jovem, Então, crescendo em meio à crise, para a rede de jovens confronto, eu fui na Bíblia e me lembrei de um jovem em crise, Na Bíblia nós temos muitos homens e muitas mulheres de Deus que passaram por crise, irmãos, Mas esse jovem, ele é um dos mais especiais, assim, eu particularmente eu gosto muito da história desse jovem, Esse camarada é o José do Egito, José do Egito e em crise, A história em si, toda a história de José se desenrola em torno de uma crise. O panorama da história de José do Egito é em si uma crise. Irmãos, eu queria compartilhar com você alguns versículos e algumas atitudes que esse jovem teve, Eu pensei que era eu que ia pisar aqui na lâmpada, mas não fui eu, Mas a gente sabia que alguém ia pisar aqui uma hora, Irmãos, e esse jovem, ele tomou umas atitudes assim, coisas especiais, coisas assim maravilhosas. E eu queria ler com você que está com a sua Bíblia, ou até mesmo com o seu celular, Eu não vou poder ler muitos versículos aqui, mas eu quero ler alguns, Eu quero ler aqui para a gente começar a nossa conversa, Gênesis capítulo de número 37, verso 23 e 24. Está escrito assim, acompanhe comigo a leitura, primeiro livro da Bíblia, bem fácil de você abrir. Versículo 23. Mas, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, lançaram na cisterna vazia e sem água. Irmãos, aqui começa a crise de José. Até então, quando você começa a ler o capítulo anterior, você tem uma introdução, você vai saber que José era querido pelo seu pai, o filho mais amado, porque ele era o filho da velhice, porque ele era o filho da mulher que o pai dele amava, ele tinha outros irmãos, de outras mulheres, mas ele era querido pelo seu pai. E ali, queridos, nesse momento que nós acabamos de ler, inicia-se uma inversão. A vida dele, aquela vida que era uma vida de paparico, aquela vida era uma vida de amor, de carinho, aquela vida se inverte, porque os seus irmãos, movidos pela inveja que eles tinham, claro, do seu pai, porque seu pai o amava mais do que os outros, a Bíblia diz, e isso era notório. Então, os seus irmãos, movidos por inveja, porque o seu pai amava mais José do que a eles, o lançaram em uma cisterna, o lançaram em um poço, o lançaram em uma cova. Mas o que é interessante nesse versículo é que diz que um poço vazio e sem água. A Bíblia ela vai além, ela não fala que lançaram ele no poço. Você poderia falar assim, lançou no poço, estava bom, já estava, você já teria entendido a mensagem, lançaram no poço, mas a Bíblia faz questão de dizer, num poço vazio e sem água, ou seja, irmãos, uma situação de crise. Talvez você olhe para mim, talvez você está ouvindo, assistindo essa mensagem, e você está dizendo, meu Deus, eu estou dentro de um poço, a gente está dentro de um poço, de uma cisterna, porque não tem para onde correr, não tem cura a esse coronavírus, não tem remédio, eu não posso sair de casa, eu não posso trabalhar, e se eu não trabalhar, eu não tenho sustento, então, e se, e você fica sem alternativas do que fazer, é como se você estivesse de mãos atadas. Assim estava José, num poço vazio, sem nada para ele usar,
sem nenhuma ferramenta, sem nenhum instrumento e sem água. Irmãos, você pode faltar tudo, até mesmo o alimento. Você passa um determinado tempo sem alimento, né? Dá para fazer o jejum aí que não morre, né? Mas sem água, irmãos, a gente dura pouco tempo. Aproximadamente 7 dias, uma semana sem água e o seu corpo já vai entrar em colapso. Porque a água é o essencial, irmãos, para que o ser humano resista. Só que a Bíblia diz que não havia nem água. Aquela cisterna estava vazia, não tinha água para ele. Ou seja, sem nenhum tipo de cuidado, né? Sem um tipo de ajuda para aquele jovem. Mas, irmãos, a vida dele, eu não quero falar aqui todos os detalhes, claro, eu não tenho nem tempo para isso. Mas a vida de José começa a se desenrolar e ele é vendido, né? A primeira coisa que acontece, ele é tirado daquela cova, daquela cisterna, e ele é vendido pelos seus irmãos e ele vai parar no Egito, né? Servindo ali o servo, né? Servindo ali ao chefe da guarda do Egito, a Potifar. E agora, irmãos, eu quero começar a analisar as atitudes de José e passar para você atitudes, a postura que José teve no decorrer da sua vida, mesmo em meio às crises, e que fez ele, irmãos, que fez ele crescer no meio dessas dificuldades, né? O primeiro versículo que eu quero destacar aqui, a primeira atitude de José que eu vejo, no capítulo de número 39, e a gente não vai ler porque eu não tenho tempo, eu separei vários versículos, então só vou mencionar, se você está na sua casa com a sua Bíblia, você leia ou você anote, né? No capítulo 39, verso 3 e 4, a Bíblia diz que ele é vendido e ele é apresentado para Potifar, e ele começa a trabalhar como escravo de Potifar. Ele começa a trabalhar como um servo, irmãos, qualquer, nada de especial, e ele começa a trabalhar. Mas a Bíblia diz que tudo o que ele realizava prosperava, porque o Senhor estava com ele. E o próprio Potifar percebeu isso. Versículo 39, 3 e 4, né? No versículo 39, no capítulo 39, perdão, estou falando no capítulo 39, versículo 3 e 4. No mesmo capítulo 39, no verso 23, José está de novo em uma outra situação, agora já preso. E a Bíblia repete o mesmo relato, pois tudo que José fazia prosperava, porque Deus era com ele. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Imagine um jovem ser tirado do meio da sua família, do carinho do seu pai, onde ele era o mais querido, onde ele era o mais amado, e agora aquele menino é um escravo no meio do Egito. Ele é um escravo. Só que a crise veio sobre José, mas José teve uma primeira atitude diante da crise. Ele agora era um escravo e ele agora tinha que trabalhar. E você acha que ele fez o quê? Chorou? Você acha que José fez o quê? Se desanimou e agora começou a chamar o papai? Não, José sabia a condição em que ele estava e ele trabalhou. Então a primeira coisa que eu vejo que José fez é que ele realizava, a Bíblia diz, ele realizava, ele trabalhava, ele estava fazendo alguma coisa. Sabe qual é o nosso problema? É que nós já falhamos aí no começo. Quando a crise vem, a gente não continua a fazer as coisas, a gente não quer trabalhar, a gente não quer buscar alguma coisa, uma solução. A gente muitas vezes senta e chora, nós paralisamos, nós ficamos em estado de choque, paralisados porque a crise chegou. Só que, querido, se você paralisar quando a crise vier, nada vai acontecer. Eu sei que muitos de nós estamos impedidos, né, de termos aí contato com as pessoas, de sairmos, mas você precisa buscar algo para fazer nesse momento. Você precisa realizar algo. Tudo que José realizava prosperava. Hoje eu conversava com uma irmã lá da igreja, né, e eu vou pedir licença aqui para mencioná-la, né? A irmã estava lá na casa dela e as dificuldades se levantando, é a Luciene, né? E ela falou assim: pastor, a gente precisa fazer alguma coisa, precisa se levantar. E a mulher cozinha, irmãos, de mão cheia, uma ótima cozinheira. E ela falou: vou fazer bolo, vou fazer pão. E hoje mesmo eu fui conversar com ela, ela levou um pão lá na minha casa, a gente comprou um pão. E ela falou: e graças a Deus, Deus tem abençoado. Olha só, irmãos, essa atitude em prática.
Ué, o que eu fazer vai prosperar. É pão que eu sei fazer, então vou prosperar. É bolo, é alguma coisa, é ajudar alguém, é um trabalho, é um serviço. Tudo o que eu fizer vai prosperar, mas eu tenho que fazer algo, eu tenho que realizar algo, amém? Então a primeira coisa, o primeiro segredo de José, ele realizava as coisas, ele fazia, ele trabalhava. Ele era um escravo, ele estava como escravo naquele momento. Na verdade ele não era, né? Ele estava escravo, mas naquele momento ele não chorou, não ficou parado ali, paralisado, não vou fazer nada, vou de biquinho agora. Ai, Deus não me deu, essa crise veio, não chegou o que eu queria, também não vou fazer mais nada, porque a gente é assim, não é? A gente quer fazer troca com Deus. Deus não me deu, não fez, então também eu não vou fazer mais, eu não vou ajudar, não vou trabalhar. Não, irmãos, não importa a crise que venha sobre a sua vida, não pare de realizar, não pare de trabalhar, busque alternativas, faça alguma coisa, porque Deus vai prosperar aquilo que você fizer, amém? E isso, irmãos, é notório porque isso acontece quando José estava na casa de Potifar, e mesmo quando ele estava preso. Ele foi preso injustamente, todo mundo sabe, eu não vou ficar contando a história dele, não vou falar dos detalhes da história porque eu não tenho tempo, mas depois ele é preso injustamente, e ele podia chegar na cadeia e falar, não, agora eu trabalhei, né, Deus? Agora eu fiz tudo, eu fiz, Deus, lá eu servi, até escravo eu fui, mas agora eu vou parar. Mas ele não parou, nem quando ele foi preso, ele continuou trabalhando na cadeia. Você sabe o que é você agradar bandido? Às vezes você, irmão, não consegue se alegrar e não consegue servir nem sua família. O José, ele era um camarada, ele era um jovem tão bacana, irmãos, que ele conseguiu agradar até os bandidos, porque só tinha bandido preso, né? Quem vai preso é bandido. E aí a Bíblia diz que ele conseguiu, irmãos, agradar aquelas pessoas, aqueles homens que muitas vezes são amargurados, aqueles homens, né, que cometeram crimes, delitos, mas ele conseguiu ganhar a graça de todos. Por quê? Porque ele servia, ele trabalhava, ele fazia algo. O próprio carcereiro ali confiou em José, e ali ele começou a prosperar dentro da cadeia, porque ele deixou de ser um prisioneiro para ser também um carcereiro, porque a Bíblia diz que o carcereiro confiava em José, em tudo que ele fazia, amém? Irmãos, eu quero agora analisar outra coisa que José fez. A primeira coisa eu falei para você, ele não deixou de realizar, ele continuava realizando e Deus continuava prosperando. A segunda coisa, o segundo talento, a segunda atitude, a segunda característica de José no meio da crise foi, capítulo 40, verso 8, preste bem atenção, capítulo 40, verso 8, a Bíblia diz que ele estava preso lá na cadeia. E aí vem dois camaradas tristes, acordam de manhã, dois presos, tinham sido presos, o copeiro do faraó e o padeiro do faraó, e os caras estavam tristes. E José olha para eles e fala, o que acontece? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão com o semblante caído, desanimados nessa manhã? E os dois dizem, olha, nós somos presos aqui, né? Nós estávamos servindo o faraó e agora estamos presos. Só que a gente teve um sonho e ninguém consegue dar a revelação, a interpretação desse sonho aqui que a gente teve. Sabe qual é a resposta de José? José diz para eles, ora, não é de Deus a interpretação dos sonhos? Contem-me os sonhos e vocês vão ter a resposta. Irmãos, a segunda atitude de José que eu vejo aqui é que o talento que Deus proporciona está sempre disponível. Preste bem atenção. Deus nos dá talentos, Deus nos dá dons, só que esses dons precisam estar disponíveis ao momento que Deus quiser usar. Já pensou se José tivesse mal espiritualmente? José estivesse triste, desanimado no meio das suas lutas, e aí chegasse os caras e falassem assim, eu preciso de uma interpretação do sonho, ninguém consegue interpretar. E o José respondesse, então, quando eu estava bem espiritualmente, orando e jejuando, eu consegui ajudar vocês, mas agora eu estou mal, não consigo. Eu até ia poder ajudar vocês, mas hoje eu estou tão mal, eu estou tão triste, eu estou desanimado, eu estou aqui preso nessa cadeia, eu não posso ajudar vocês hoje. Irmãos, olha que verdade tremenda.
O cara estava preso, o cara estava no meio da crise, o cara estava no meio da dificuldade, porém os seus dons estavam sempre disponíveis no momento que Deus quer usar. Deixa eu falar isso para você, querido. Deus dá dons para nós e Ele vai usar quando Ele quiser. E aí, eu pergunto para você, será que os dons que Deus colocou na sua vida hoje, será que estão disponíveis agora no meio da crise que você está passando? Ou será que você está triste demais, desanimado demais para colocá-los em prática? Será que Deus está chamando você para pedir algo e você não está preparado? Irmãos, isso é muito sério. Os dons que Deus nos dá precisam estar disponíveis sempre que Ele nos pedir. José, em meio à crise, em meio à prisão, porém os seus dons estavam disponíveis. Seus dons estavam à disposição daqueles homens que necessitavam. Isso que acontece no capítulo 40, verso 8. Irmão, nós também, no momento de crise, agora, os nossos dons precisam estar disponíveis. Não importa como você está vivendo, coloque os dons que Deus deu na sua vida à disposição do seu próximo. Amém? Outra coisa que José tinha, irmãos, a outra característica, confiança e dependência em Deus. Capítulo 41, verso 16. Gênesis 41, verso 16 diz que Josué, enfim, foi lembrado e foi apresentado a Faraó, porque ele interpretou o sonho desses dois que nós comentamos. E depois de 2 anos só, irmãos, esse homem se lembrou que José interpretava sonhos. O Faraó teve um sonho também, aliás, 2 sonhos, e ele ficou perplexo, ele ficou preocupado, perturbado com esses sonhos, e ninguém na terra do Egito pôde interpretar esses sonhos, nem os magos do Faraó puderam fazê-lo. E aí, o copeiro se lembrou, olha, pequei, tem um cara lá na cadeia que ele tem esse poder, ele tem esse dom, esse talento. Mandaram chamar José, e José se apresenta diante do Faraó, com a missão de interpretar os sonhos de Faraó. Quando o Faraó pergunta se José vai fazer isso, se José pode fazer isso, ele demonstra a sua confiança e a sua dependência em Deus. E a resposta dele é: ó Faraó, não serei eu que farei isso, mas Deus dará a interpretação a você. Olha, ele demonstra a sua confiança em Deus. Não importa, irmãos, ele estava diante da autoridade maior da terra e ele era considerado um Deus para aqueles homens. Mas ele faz menção ao Deus de Israel. É o Deus de Israel que dará a interpretação para você, não serei eu. Eu pergunto para você, será que diante das suas lutas, diante da sua crise, você continua crendo, você continua confiando e você continua dependendo de Deus? Será que diante das situações, dos problemas ou até mesmo das autoridades, das pessoas que vêm sobre a sua vida, você continua demonstrando a sua fé com ousadia? José falou, Deus, o Deus de Israel trará a interpretação para você. Olha a ousadia desse menino, desse jovem. Olha a ousadia desse jovem. Às vezes eu fico pensando assim, né? E se Deus não desse a interpretação? Ele fala que Deus vai dar, irmãos, isso é fé, irmãos. Eu creio que Deus vai fazer, eu profetizo, eu dou a palavra. Vida e morte estão, né, no poder da nossa língua. Então eu vou lançar a palavra de vida. Deus vai revelar, Deus vai dar a interpretação, Deus vai fazer. Agora talvez você na sua boca só tenha saído, ai meu Deus, o corona, ai está matando, ai está morrendo, ai meu Deus, eu não posso sair, eu não posso, eu isso, eu aquilo. Da sua boca só tem saído murmuração. Da sua boca precisam sair, queridos, palavras de fé, de coragem. Você precisa demonstrar para as pessoas que estão ao seu redor a confiança que você tem em Deus e que você depende dEle. Ou será que você tem desanimado as pessoas ao seu redor? Anote aí, confiança e dependência em Deus. E a última coisa, irmãos, que eu queria colocar aqui, eu anotei 2 versículos, capítulo 41 de Gênesis, verso 33, né? E também o capítulo 50, versos, né? 24 e 25. José tinha visão em meio à crise. Irmãos, é muito importante
Nós acreditamos nisso. O Renato começou falando aqui, nós crescemos. O momento do crente crescer mesmo é em meio à crise, irmãos. Eu acredito nisso. A crise traz consigo oportunidades. É na crise que se resolvem muitos problemas. É no momento de crise. Só que na crise, queridos, é preciso que nós tenhamos uma visão. E aquelas pessoas que têm a visão pós-crise, aquela visão de como sair dela, são as pessoas que quando a crise passa, saem na frente. Sabe o que é isso? Aquela visão, né? Tinha um desenho da minha época, que tinha um personagem que dizia, eu tenho a visão além do alcance. Alguns vão lembrar, aqueles que são mais velhos da minha época. A visão além do alcance. Sabe aquele cara que ele olha o problema, mas ele já olha lá na frente e fala, não, mas vai resolver aqui e lá na frente a gente pode fazer isso. Você chega para a pessoa e traz umas circunstâncias, ela olha e já fala, não, mas dá para fazer isso também. Sabe aquela pessoa que você apresenta para ela um copo e você coloca lá metade de água, uns vão olhar e vão falar assim, esse copo está meio vazio. Outros vão olhar e falar, esse copo está meio cheio. É esse cara que nós precisamos ser, aquele que enxerga a coisa de uma maneira positiva, aquele que enxerga o depois, porque a crise vai passar, irmãos, nós estamos no meio de uma tempestade, e a tempestade ela passa, o temporal ele passa, esse Covid vai passar, assim como a humanidade já passou por diversas crises, guerras, né? Já passamos por muitas coisas, outras pandemias, irmãos, como essa. Mas nós precisamos enxergar o depois, o além. Você não pode se fechar dentro da sua cisterna, da sua cova e olhar e falar, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Você precisa olhar para o alto, você precisa olhar para Deus, olhar para os céus e eu falar, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E enxergar além, depois da crise. No capítulo 41... José aplicou isso muito bem, versículo 33, ele revela o sonho de Faraó e ele dá uma instrução para Faraó, e ele fala, olha, coloque uma pessoa, um bom administrador sobre a terra do Egito, porque virão 7 anos de fartura e 7 anos de fome, mas que você retenha a 5ª parte nos anos de fartura, porque nos anos de fome vocês terão o que comer. Faça isso, e vocês todos viverão, vocês subsistirão. Olha, irmãos, aquele homem trouxe não só a revelação, ele não trouxe só a revelação, o faraó só queria a revelação, ele trouxe a revelação e ele trouxe a visão. Olha, essa crise vai vir, essa crise vai passar, mas você precisa fazer isso para lá na frente você sair melhor. A crise está acontecendo, 7 anos, ele fala, 7 anos de fartura, mas virão 7 anos de fome. Então se prepare, faça isso, levante uma pessoa para que você passe por essa crise e esteja melhor no final dela. Irmãos, através da direção de José, o Egito foi o único lugar onde tinha comida, irmãos, na terra conhecida. Todos os povos vieram comprar comida no Egito, por conta da visão que José tinha. Ele não estava olhando só a crisezinha dele ali, não. Se ele fosse um cara egoísta, talvez ele ia falar assim, então, ó, eu revelei aí para você agora, ó, só quero ser livre. Você pode me liberar para eu voltar para minha casa? E ele ia ser liberto. O faraó ia liberar, né, em gratidão, né, em pagamento ao que ele fez, falar, pode ir embora. Mas não, queridos. José era um cara que tinha compromisso, irmãos, não somente com ele, mas com as pessoas, com o redor, com a sociedade. Ele fala assim, não, ó, essa fome vai afetar o mundo inteiro, as pessoas, todo mundo vai passar fome. Então faça algo, ó, faça isso e isso. Vou te dar uma direção. E ele traz uma visão que abençoa não somente ele, mas todas as pessoas, toda a terra. No capítulo de número 50, né, que eu falei que eu tinha separado esse versículo também, mostra a visão de José. Né? José quando está para morrer, queridos, e eu amo esse versículo, eu amo essa passagem, ele está para morrer, mas José é um cara de visão, ele está para morrer, acabou a história dele, mas ele fala assim, para os seus irmãos, para o povo de Israel, fala, olha, do mesmo jeito que vocês vieram aqui, Deus os trouxe, um dia Deus vai levar vocês aqui do Egito, e eu não quero ficar enterrado nesse lugar.
No dia que vocês forem embora, vocês peguem os meus ossos e levem embora junto com vocês. Ah, meu, isso até me arrepia, cara. Sabe o que é um cara depois de morto falar assim, olha, eu tenho uma visão, algo vai acontecer. Vocês vão embora daqui para a terra que mana leite e mel. No dia que vocês forem, eu vou também. Vocês me levam. E o cara traz, irmãos, essa visão, sabe, essa palavra, ó, isso vai acontecer. No meio dessa crise, irmãos, nós precisamos, todo mundo. Eu sei que você está me ouvindo aqui e tudo que a gente mais quer é uma pessoa assim. Uma pessoa de visão, que traga uma palavra para você e diga, fica firme, porque isso vai acontecer. E dias melhores virão. Não é esse tipo de pessoa que a gente quer do nosso lado, que a gente quer perto? Uma pessoa que traga uma palavra de encorajamento, uma visão, uma revelação. Esse cara, irmãos, esse cara era o José, né? Esse é o último ponto, né, que eu separei, né, da vida dele, né? E interessante, né, irmãos, isso, né? Todas essas atitudes que esse jovem, ele colocou em meio à sua crise pessoal. E foi isso que fez ele crescer, né? Por fim, você conhece a história de José? Faraó pergunta, né? Ué, e onde que eu vou encontrar alguém mais sábio, né? Mais cheio de Deus do que você? Então você que vai ser esse cara, você que vai ser o governador do Egito, né? Você é o segundo, você só vai ficar abaixo de mim, mas você vai dominar tudo, você vai mandar em todo mundo. Isso acontece, irmãos, né? E eu acho interessante que o faraó coloca um nome nele, né? Zafenate-Paneia. Zafenate-Paneia é o nome que o faraó coloca. Um nome egípcio, né? Eu estava estudando lá, lembrando o que significava isso. E alguns historiadores, irmãos, a maioria entende que o significado de Zafenate-Paneia seja revelador de segredos. Ele foi o cara que trouxe o segredo, que trouxe a revelação, que trouxe, né, a visão, né? Outros dizem que Zafenate-Paneia significa preservador de vida. E foi isso que ele fez. Ele mesmo diz isso. Quando ele encontra com seus irmãos, né? E os seus irmãos lá ficam com medo de ele se vingar deles. Josué responde, fala, não, fiquem tranquilos, eu não vou fazer nada de mal para vocês, porque Deus me trouxe aqui, Deus fez eu passar por tudo isso, para que vocês tivessem suas vidas preservadas. Né? E o faraó, né, alguns dizem que o nome que o faraó deu significa preservador de vida. E outros, queridos, chegam a dizer até que esse nome quer dizer salvador do mundo. Olha que interessante, né? Naquele momento, naquela circunstância, José agiu como salvador do mundo. A direção que ele deu trouxe alimento, trouxe sustento para aquelas pessoas, naquela situação. Então, irmãos, que você creia, que você use o exemplo de José, que você coloque essas atitudes em sua vida, que você não pare, continue realizando, continue trabalhando, né? Recapitulando, que você continue demonstrando a sua confiança em Deus, que você é temente em Deus, né? Que os seus dons estejam à disposição de Deus sempre que Ele precisar, irmãos. E que você seja um cara de visão. Procure enxergar a solução para os problemas. Procure enxergar depois do problema. Procure enxergar após a dificuldade. Porque é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E no final de tudo, nós vamos crescer e nós vamos governar, né? Nós vamos sair como verdadeiros governadores depois da crise. Amém, queridos? Em nome de Jesus, é isso que eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu queria fazer uma oração aqui agora também, né? Por cada um de vocês que me acompanharam até aqui, que tem acompanhado essa live, né? E eu quero que verdadeiramente, irmãos, Deus comece a operar esse milagre em sua vida, colocar essas características sobre a sua vida. Que você, nessa noite, irmão, saia com mais esperança ao final aqui dessa mensagem, desse culto. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida. Eu entrego, Senhor, a vida de cada pessoa que está assistindo agora essa live. Que está ouvindo, meu Pai, que está acompanhando por uma televisão ou por um smartphone, que seja. Que o Senhor, o Teu Espírito Santo vá de encontro à vida de cada um deles, meu Pai. E que assim como o Senhor, meu Pai, operou na vida de José, meu Pai, que o Senhor opere em nossas vidas. Nós queremos declarar que dependemos de Ti, que precisamos do Senhor, meu Pai.
Oh, nós cremos, meu Pai, que o Senhor tem bênçãos para nossas vidas e nós queremos nos preparar para elas. Que essa palavra esteja gravada nos nossos corações e que nós possamos colocá-la em prática. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Renatinho, como é que é? Vamos para lá. Nádia, por favor. Glória a Deus. A Nádia vai trazer para a gente, irmãos, uma mensagem, uma palavra, um louvor. Né? Eu vou tirar aqui o tambor, acho que fica melhor, né? Tá bom então, beleza. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em pé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Diga, seus inimigos. Seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos. Seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso.
som. Glória a Deus. Amém. Muito bom. Amém. Queria chamar aqui o pastor Edson. Vamos continuar aqui um bate-papo. Deixa eu pegar um banquinho aqui, Tiagão. Valeu, mano. Chuta não, pastor. Amém. Tem um microfone, pastor? Por favor. Valeu, Nicolás. Glória a Deus. Então, como eu falei, vamos ter um bate-papo aqui. Vamos falar um pouco, né, sobre o que está acontecendo, né? E eu acredito que isso vai passar. Uma hora, eu creio que quando acho que fizer uma vacina, né, as pessoas vão ficar, a preocupação vai ser menor, né? Mas enquanto isso, a gente precisa fazer o que as pessoas mesmo falam, né? O distanciamento, usar um álcool em gel, a máscara. Mas isso vai passar. E como eu estava falando no começo, né? A primeira crise que eu entendi, né? Que eu percebi o que aconteceu foi em 2008. Não sei se o pastor lembra. 2008 para 2009, que foi a quebra, né, da bolsa dos Estados Unidos, que a General Motors, a maior fabricante de automóveis na época, entrou em falência, né? Eu falei, se a General Motors quebrou, imagine eu, né? Ganhando 2 salários mínimos, eu vou quebrar também, né? E foi na época que eu estava chegando na igreja, pastor. Foi na época que eu comecei a caminhar com Cristo e eu lembro que o pastor falava que era a melhor época do crente prosperar, do crente crescer no meio da dificuldade, no meio da crise, né? E aquilo ficou um conflito, né? Porque eu falei, como eu vou crescer? Todo mundo está falando, os especialistas, economistas estão falando que várias pessoas estão falindo e imagine eu. Mas eu entendi o que o pastor ministrou na época. Ele falou que, é a época que as pessoas vão começar a vender as coisas mais baratas, é a época que você vai começar a conquistar as coisas. E eu me apeguei naquilo. E algo que fez eu me apegar é porque quando chega a crise, quando chega a dificuldade, a gente é dependente de Deus, né? Sim. Eu lembro quando eu não conhecia Jesus, acabava o dinheiro, acabou. Mas quando eu comecei a caminhar com Cristo, acabou o dinheiro, eu vou depender de Deus. A minha dependência vai ser de Deus. E as coisas vão acontecendo, as pessoas que se preparar, como o senhor até comentou, as pessoas que se preparar, vai sair na frente. E pode ser quando as pessoas saírem na frente, eles vão falar que é sorte, né? Eu lembro que o pastor Miguel fala algo interessante, ele fala que não existe sorte, né? É momento e oportunidade. E eu acredito nisso, porque se você se preparar, se for o momento certo, se você tiver a oportunidade, as coisas vão acontecer na sua vida. Amém? Isso mesmo. Essa frase que você aprendeu há muito tempo, mesmo antes da igreja, né? Uma vez eu aprendi, o cara falava isso, de uma forma diferente. Ele falou, não existe sorte, existe o encontro do preparo com a oportunidade. Porque às vezes a oportunidade vem sobre a nossa vida. Surgiu uma oportunidade lá de emprego, só que precisa falar inglês. Aí você não fala. Então, ou seja, a oportunidade veio, mas você não estava preparado, né? Ou então, às vezes você está super preparado, fala inglês, 2 faculdades, né, e tal, e a oportunidade não vem. Então é isso mesmo, né? A sorte, né, que eles falam, na verdade. E esse momento traz as oportunidades. E agora as pessoas começam a pensar, Renato, como fazer as coisas diferentes. Porque quando está todo mundo... imagina comigo, você sai para trabalhar, acorda de manhã, pega a sua condução, vai e volta, chega à noite, está cansado, vai descansar. E assim por diante. A gente vive ciclos, né? Mas agora que o ciclo foi quebrado, aí a cabeça começa a pensar, né? Poxa, como é que eu vou fazer uma forma de eu ter o meu sustento sem poder sair de casa? Ou sem colocar minha família em risco? Então agora é a hora que a gente começa a tentar encontrar novas maneiras, novos meios de chegar aos mesmos resultados que a gente tinha anteriormente, né? Eu vejo até que na igreja, algumas pessoas, eu vou até dar exemplo que eu tenho uma liberdade de conversar, eu vejo o César, né? O César tem ótica, né? Do nada,
veio a dificuldade, ele começou a vender bolo, começou, da dificuldade veio a criatividade, né? E ele começou a fazer bolo. Eu vi o Fabinho, esses dias ele é tio de perua, né? E, teve criança, todo mundo tá em casa, e é benção, né? Criança em casa é uma benção, né? E ele acabou pegando a moto dele e está trabalhando. Então, às vezes, e esse dia eu estava conversando com a menina, ela é amiga da Dani, é onde ela trabalha. Do nada, o esposo dela montou uma empresa, nesse período, montou uma empresa e estava necessitando de 3 jovens para trabalhar. Eu falei, no meio da dificuldade, eu até mandei para alguns jovens, mas alguns não quiseram trabalhar. Achei que ia pegar corona. Você estava preocupado, vocês vão ficar em casa. Né? E tem. A oportunidade aparece. Se você correr atrás, Deus começa a mover o sobrenatural de Deus. O gostoso de andar com Deus é isso. E a gente estava até comentando, e ficar em casa está sendo bom. Não vou falar para você que tá ruim. Não, está sendo bom. Estou tendo ali momentos especiais com a minha família. Deus está dando uma visão, está dando o suprimento ali dentro do meu lar. E as coisas estão acontecendo. E eu não deixo de fazer as coisas. Eu estou correndo. Eu sei que muitas empresas aí fecharam, muitas empresas estão com porta fechada, mas tem gente que está trabalhando. A gente tem que correr atrás dessas pessoas. E até mesmo a nossa vida espiritual. Eu acredito que jovens vão se apegar mais em Deus, as pessoas vão se apegar mais. Lógico, vai ter pessoas que vão esfriar, infelizmente, vão deixar de andar com os caminhos do Senhor, porque vai bater aquele, ai meu Deus, eu não estou indo para a igreja. A gente até comentou ali, né? Teve um jovem que um dia falou, nossa, a igreja podia abrir todo dia, aí eu podia vir para a igreja todo dia, eu não tinha tempo para ramelar. Falei, se um dia você for viajar, você ficar 15 dias fora, vai ser 15 dias que você vai pecar? Você não pode pensar dessa forma. E eu acredito que a nossa fé vai ser maior. Quando voltar, quando as coisas normalizar, a nossa fé vai ser maior. Sim. E esse momento de dificuldade vai passar, e quando voltar, eu creio que as coisas vão acontecer de formas diferentes, viu, pastor? Eu creio nisso, né? Eu estava pregando na igreja na quinta-feira, né? Culto até na live lá também, lá de Itaquá. E eu estava lembrando daquele ditado popular, né? Tem um ditado que diz que mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? A gente conhece esse ditado. Eu não conheço, não. Talvez, né? Tô enchendo o saco, mas tô brincando. Mais velho, né? O pessoal chama para eu pegar pro jovem, mas eu sou mais velho, não tem jeito. Mas tem um ditado no mundo que diz isso, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Né? E é isso, eu entendo que essa crise é como você falou, vai servir para que nós saiamos dela melhor. Porque nós vamos ser provados, nós vamos ser testados ali no meio daquela crise. Quando tudo está bem, irmãos, a gente meio que se acomoda, né? Se acomoda, é isso mesmo, a gente fica acomodado, e às vezes é necessário uma crise para que a gente possa sair da nossa zona de conforto, né? E a gente, quando sai da zona de conforto, a gente se torna uma pessoa melhor, né? E o versículo que eu estava compartilhando era Romanos, né? 5, e lá fala, né, que o apóstolo Paulo falando que ele agradece, ele se gloria pelas tribulações, porque na tribulação ele aprende a ser uma pessoa perseverante. Essa perseverança traz um caráter melhor para ele tem um caráter aprovado, seu caráter é forjado no meio dessa crise, né? E com esse caráter forjado ele aprende a ter esperança. Então é isso mesmo, eu acredito nisso, acredito que nós, se nós colocarmos em prática a palavra de Deus, Renato, como você mesmo falou, chegou na igreja, não entendia, mas aplicou a palavra na sua vida, não tem como a gente não crescer, né? É impossível a gente não crescer, porque o próprio Deus, como fez com José, né? O Senhor prosperava tudo o que José realizava. Então, você vai continuar fazendo a sua parte, mas agora você vai ter a ajuda de Deus. Deus vai fazer a dependência de Deus, né? E isso é totalmente diferente. E quando você tem a dependência de Deus, aí as coisas começam a acontecer. Porque chega um nível que a gente quer no nosso braço, né? Vou fazer, vou correr, vai acontecer, mas tem uma hora que você tem que depender de Deus. E jovens, igreja, a melhor coisa é você depender de Deus. As coisas começam a acontecer. Deus faz as coisas tão
eu lembro que o pastor falava algo muito interessante. Quando a gente, se entrega, quando a gente busca o mundo, quando a gente pede em oração, o mundo se move ao nosso favor. Isso, quando acontece isso nas nossas vidas, é muito bom. Eu, particularmente, eu tenho várias experiências, não só financeira, mas de dependência de Deus. Dependência de um dia sair para trabalhar, eu não tenho dinheiro nenhum. O cara que eu carreguei no carro fala assim, Renato, vamos passar R$20 no cartão para me testar, para ver se o meu cartão funciona? Eu falei, isso é depender de Deus. Tipo assim, eu chegar na quarta-feira, ofertar R$20, no outro dia o cara falou, Renato, para o carro aí, deixa eu passar R$20 aí. Porque eu tô com cartão novo, eu já quero... Eu falei, nossa, é Deus que faz essas coisas. Tipo assim, é algo sobrenatural. E, eu tenho várias experiências financeiras, várias experiências que Deus me abençoou financeiramente. Mas eu quero dizer que essa crise não é apenas estratégia financeira, mas é a questão mesmo espiritual. Pra gente, eu vejo o preço que os pastores estão pagando, né? Eu vejo a dificuldade deles de levar sempre o melhor para nós. Para quê? Para não deixar esfriar, para sempre nos alimentar. Né? A gente precisa estar alimentados. É isso mesmo. Eu acredito nesse processo de transformação. Né? Uma das coisas que eu mais sempre prego sobre isso. Né? Eu vejo que Deus ele usa o tempo, as circunstâncias para forjar o caráter das pessoas. Né? Eu estava até assistindo um vídeo esses dias de um filósofo, né? Aquele cara, o Leandro Carnal, né? Não sei se o cara é crente nem nada. Carnal, esse é Carnal no nome do cara, então não deve ser crente. Mas, e ele trouxe uma mensagem interessante, ele estava falando, né? Ele estava falando, a crise, ela mostra os heróis e os covardes. Porque quando tudo vai bem, todo mundo é igual. Então eu pareço com você, Renato, porque eu trabalho, isso é bonito, tenho minha família. Eu quis dizer isso para ver se eu pegava um pouco da tua beleza mesmo. Tô brincando. Mas assim, percebe, gente, quando tudo vai bem, aquela massa, sabe? Todo mundo parece com todo mundo tem o seu trabalho, todo mundo tem o seu sustento, todo mundo vai bem, todo mundo come a sua pizza, né? Mas no momento da crise, o que acontece? Vai começar a aparecer as atitudes das pessoas. Faz pizza em casa, né? No momento da crise, aí vai mostrar o quê? Aquele cara que é fraco, ele vai aparecer no meio, ele vai sair do meio, porque as atitudes dele vão mostrar que ele é um covarde. E o herói aparece agora, né? Então, aquele cara que está sendo forjado, né? que está aceitando o confronto, né? Ele vai se levantar como uma pessoa de destaque, uma pessoa que é digna de ser seguida, né? Um exemplo a ser seguido. Então, eu vejo que é isso. Eu gosto muito de guerra também, né? Eu gosto muito de guerra, documentário, Segunda Guerra Mundial, eu gosto, mano. Eu gosto, porque a Bíblia fala sobre isso, sobre confronto. A Bíblia fala sobre uma guerra espiritual. E aí, eu gosto muito de assistir esses documentários. E aí você vê na guerra, né? Aquelas pessoas que fizeram a diferença. Todo mundo era igual, mas o cara foi lá e teve uma atitude corajosa. Quando todo mundo temeu, o cara foi lá e fez. E esse cara é lembrado até hoje. Né? Então, é isso que eu concordei com o que o cara falou. Eu falei, no momento da crise, no momento da guerra, aparecem os covardes, aparecem os heróis. É verdade. Tem alguma perguntinha? Vocês que têm alguma pergunta, quiser mandar, estamos abertos aqui para tentar responder, né, pastor? Chat, né? Aí o pessoal vai colocar aquelas perguntas bem capciosas, né? Aí você pergunta, aí a gente já coloca o nome do pastor Miguel, liga o pastor Miguel. Quando a gente tinha um pastor Roberto também, do lado aqui, a gente vai pedir na dos universitários. Só perguntinha fácil aí. Pode estar mandando aí. Ou se você teve a mesma experiência. Nossa, Renato, eu trabalhava... Só no Face? O pessoal pediu aqui, o pessoal das mídias aqui pediu para vocês mandarem as perguntas, as questões somente pelo Facebook. Por gentileza. Tá? Então, se você puder filtrar, vai lá no Facebook. E se você tem uma experiência também, às vezes, né, você, sei lá, você era motorista, agora você é padeiro, sei lá, uma experiência, o que aconteceu aí, a gente alguma quer... coisa que mudou na sua vida, né? Às vezes teve que ter a crise, né, para Deus ativar, né, mais algo especial na sua vida aí para você estar compartilhando com a gente. Amém? Isso aí. Você estava falando da questão da visão, né, que lá na frente aquele que tem a visão sai na frente, né? Exatamente. Falou, né? Eu estava vendo uma entrevista esses dias, Renato, e é até bacana para os jovens. Eu trabalho numa empresa de tecnologia, né? E é uma área
que nesse momento tá, em vez de estar sofrendo, está se desenvolvendo, está crescendo, né? A área de tecnologia, ela está com mão de obra, né, abaixo do que deveria ter, né? Aquela empresa, acho que a Amazon, foi a que mais faturou na crise. Isso, né? O cara ficou mais rico do que é. é. Mais rico, o Jeff Bezos ficou Foi, mais né? rico agora na crise. E eu estava lendo uma notícia, foi até passou até na televisão isso daí, né, do próprio Bill Gates, né? O dono lá da Microsoft. E eu estava vendo, pra você ver como é que é o cara ter visão, né? Uma entrevista que ele deu lá na década de 90. Eu vi Você viu isso daí? vi. Ele deu uma entrevista na década de 90 e ele falou sobre 20 pontos que ele achava que depois dos anos 2000, 20, como se fosse 20 profecias. Fala aí, 20 coisas que você acha que daqui 20 anos vão acontecer. Falando dos vírus, né? O cara, ele acertou, acho que 18, se eu não me engano, de 20 projeções, ele aceitou 18. E uma das coisas que ele falou é que a gente não teria uma crise numa forma de uma guerra, mas uma crise numa forma de uma pandemia. Exatamente. Você Eu viu vi, que é eu um vi. cara de visão e é um dos caras mais ricos do mundo. E outra coisa, que hoje ele não é mais presidente, né? Não, Ele não. deixou. Ele deixou. E ele pegou uma parte da fortuna e investiu em medicações. Ele está investindo no quê? Na indústria farmacêutica, né? Eu acho que uma coisa que nunca vai acabar é arroz, feijão e remédio. Você vê, né? É um cara de O visão. cara de né? visão, Um cara. cara que consegue enxergar com 20 anos, né, à frente. Amém. Perguntas que Chegou estão aqui. chegando aí. Fala aí, Mota. Fala aí, Nádia. Perdi meu emprego na crise. O que eu posso fazer? Muito bem. Tem a pessoa se identificando. Vocês querem responder essa? Meu irmão, talvez você nem tenha usado no seu emprego. Então é a hora agora de você olhar para dentro de si e pensar qual é o seu talento, qual é o seu dom e colocar o seu dom em prática, né? Se você sabe cozinhar, se você sabe falar, se você sabe vender, irmãos, tem uma infinidade de oportunidades para você agora nesse momento. Você não precisa de um emprego, você pode arrumar um novo emprego, mas acima de tudo, eu acho que nesse momento de crise é você colocar os seus talentos, os seus dons para aflorarem agora. E aí você vai conseguir ter um sustento com um novo emprego ou até mesmo sem um emprego. Eu acredito nisso, né, Renato? E eu já vou dar até uma dica. Pega a dica. Faz máscara. Vai ser um item que você vai vender até por muito tempo aí. Vai ser algo... vou lá pegar minha roupa, tem que pegar minha máscara, porque acho que vai ser o item da moda aí, né? Porque todo mundo vai ter que usar, né? Sim, já sim. pega o gancho aí, vende máscara que você vai ter trampo. Viu? Ainda pegando um gancho sobre essa questão, eu acho que o dom é super importante ser colocado em prática, mas eu digo, né, também, nesse momento, procura entender, algumas profissões sofrem mais no meio desse tipo de crise. Quem mexe com o turismo. Isso, não está subindo nenhum avião. Não está subindo nenhum avião agora. Então, assim, se você for procurar um novo emprego... Não vai procurar no turismo. Projeta uma nova área que mas tem jovem, pastor. Tem trabalho, né? Tem jovem que vai investir na área de tecnologia, vai investir numa área que não seja tão afetada, que você tenha flexibilidade para trabalhar, né? Pense nisso. Eu lembro que quando eu era mais jovem, meu pai falou, vai procurar um emprego. Eu sempre trabalhei desde pequena, né? Vai procurar um emprego, vai procurar... Bom. Posso responder? Pode, eu acho que o empreendedorismo vem da pessoa. Eu, particularmente, tudo que eu olho, eu tento ver o que eu posso não ganhar em cima, o que eu posso empreender, o que eu posso, sei lá, estou vendo aquele tambor, aquele tambor, quem pode usar aquele tambor? Tem uma fábrica ali que usa aquele tambor para colocar, eu posso comprar de um, revender. Eu tento empreender, eu tento olhar, aquelas cadeiras, a igreja vai desfazer das cadeiras. Posso oferecer, ou posso comprar um pouco mais barato e tento empreender. Eu acho que o empreendedorismo vem da pessoa. E a pessoa tem que ter visão também, né? Tem pessoas que, eu lembro que o pastor falava que tem pessoas que usam igual aquela paradinha do cavalo lá, só olha para frente. Né? Cabresto. Você tem que olhar tudo. Tudo dá para você ganhar, tudo dá para você conquistar. E para empreender, você tem que ter uma visão. E no meio da dificuldade, eu acredito que você tem várias estratégias aí para, igual a gente está comentando, a moça que fazia lá, faz uma boa comida, sei lá, o cara que faz um bolo, você tem que usar a sua criatividade e ir para cima. Sim. Entendo dessa forma. Eu acho que o empreendedorismo, respondendo o Pastor X, né, é uma saída no momento de crise, claro, né? Muitos empreendedores, estava lendo uma matéria até hoje mesmo,
E de todas as empresas do Brasil, a maior fatia responsável por girar a economia são das micro e pequenas empresas. Os então, MEIs, 20%, né, da economia é movida pelos MEIs, né? É uma saída, mas, respondendo, X, a sua pergunta, eu acho que empreender não é para todos, Renato. Não. Eu acho que não é para todos. Sabe por quê? Porque às vezes o cara vai empreender com uma saída, só que ele não tem a visão, ele não tem característica de administração. Então, ele tem que entender qual é o seu talento, onde que ele é melhor. Então, o cara que vai empreender, ele precisa ter um talento, uma ideia, um produto ou um serviço, mas acima de tudo ser um ótimo administrador e um cara de visão. Então isso é difícil. Às vezes é melhor você terceirizar. Você falou assim, ó, onde que eu posso ganhar? É aqui? Então eu vou ser humilde o suficiente, Renato, para só vender e vou deixar alguém administrar. Então eu acho, X. E aí, respondendo a sua pergunta, acho que muitas outras pessoas também já pegam, né, essa oportunidade, esse conselho. Eu acho que não é para todo mundo. Então acho que a gente tem que ser humilde o suficiente para saber onde a gente é bom. O que eu faço de bom? Qual é o meu talento? E eu vou fazer isso bem. Se eu tenho a capacidade de administrar, de governar, eu posso então empreender, mas se eu não tenho essas características fica complicado. É mais fácil eu vender um produto, vender um serviço, mas até mesmo trabalhar para alguém é mais fácil. Ou chamar alguém, né, Renato? Verdade. Talvez eu tenha um talento, cozinho muito bem, sei fazer pizza, não é o meu caso, tá? Eu só sei comer. mas talvez você sabe fazer algo muito bem, então você tem que colocar alguém que vá te ajudar para, se for o caso, empreender, essa pessoa fazer isso melhor do que você. Eu lembro também, no começo, eu tinha um líder que ele falava, nem todo mundo nasceu para ser patrão, ele falava. Porque tem gente que é boa, sabe fazer as coisas, mas só pega no tranco. Sim. Parece carro velho, só pega no tranco. Isso aí. A pessoa não sabe administrar, não sabe aonde tem que colocar, aonde tem que tirar, aonde tem que parar. Precisa de alguém supervisionando. Sempre tem que ter alguém supervisionando. A pessoa é totalmente talentosa, mas só pega no tranco. E ele falou isso, ele falou, Renato, nem todo mundo nasceu para ser patrão. Infelizmente, tem pessoas que não sabem administrar. E tem até uma estatística mesmo, né? Tem empresa que abre, né? Algumas, quando passa os 5 anos de existência, flui. Isso. Mas tem algumas que, não chega nem uns 5 anos, já fechou, já entrou em dívida e está passando por alguma dificuldade. Amém? Fala aí, irmão. O que vocês acham sobre as igrejas que estão fazendo culto normalmente nessa pandemia? No meio da crise, né? O que vocês acham sobre? É uma questão bem difícil, né, de a gente falar, mas assim, eu vou expressar, né, que é a minha opinião. A gente sabe, irmãos, que a gente é um país de dimensões continentais, né, para começo de conversa, né, então eu tenho acompanhado, né, a gente tem contato com pastores de outros estados do Brasil. Então, irmãos, tem estados do Brasil que a gente está falando de pandemia porque a gente está em São Paulo, né? Nós estamos hoje em Itaquera, São Paulo, aqui no meio da pandemia, no olho do furacão. Mas talvez você está assistindo a gente aí, você está no Ceará, você está em algum lugar no interior, né? Na Bahia, no Mato Grosso. Tem cidades do país, né? A grande maioria das cidades que não tem nenhum caso. No sul tem poucos casos. Então, né? no sul tem poucos casos. Então, aí, irmãos, assim, a gente olha e aí fala, não, é no Brasil isso, eles estão reunindo, mas eles estão vendo uma outra realidade. A realidade deles é diferente da nossa, né? E aí a gente não tem que condenar, né? A gente tem que, sim, irmãos, queria muito que a igreja estivesse aberta, fazer os cultos, mas a gente está pensando, irmãos, não é só fazer os cultos, não é só agir com fé agora, né? Vou agir com fé, não, vou entrar lá e vamos orar e o coronavírus não vai entrar. Mas não é só isso, irmãos, é pensar na responsabilidade das pessoas. A gente é pastor, nós somos pastores do ministério e a gente tem pessoas abaixo, né, da nossa direção. Então, você obrigar, nesse primeiro momento, acho que se você abre a igreja contra instruções de saúde, eu acho que além de você estar sendo desobediente, você está obrigando as pessoas a fazerem algo desconfortante para elas. E a igreja não deve ser um lugar desconfortante, a igreja deve ser um lugar onde as pessoas se sintam confortáveis, se sintam bem recebidas, amadas, um lugar onde o fluir do Espírito Santo ocorra. Então, assim, se a realidade desses irmãos da localidade é uma localidade segura,
quanto à saúde, quanto às instruções, ok, vamos abrir a igreja. Mas, principalmente aqui em São Paulo, a realidade que nós estamos vivendo hoje, eu acho que a gente tem que ter esse receio, esse cuidado. E, claro, abrir a igreja o mais rápido possível. Não podemos ficar fechado para o resto da vida. Mas abrir a igreja, claro, de acordo com as medidas e tomando todas as precauções. Tem que tomar todo um cuidado, né, especial, porque aqui em São Paulo é que o bicho está pegando, né? E como o pastor até comentou, dependendo da cidade, não tem tantos casos, acaba liberando, né? Mas eu acho que também vai a questão da obediência, né? Se o governo falou que não é, beleza, mas se o governo autorizou, a gente tem que tomar todos os cuidados, mas eu entendo que a igreja precisa estar aberta, porque as pessoas têm essa necessidade, né? Mas a gente tem que tomar todos os cuidados, né? Porque é difícil, o negócio está pegando. Muito bem. Tem mais uma aqui, que Por são favor. duas em uma, na verdade, tá? E eu acho que as lives não vão acabar, eu acho que vão continuar, vão melhorar, mas aí depende de nós, líderes, pastores, conversar, né, incentivar, né, essas pessoas a estar presente, né, porque nós somos a igreja, e eu acredito, se a pessoa tem um desejo e é Deus que eu quero buscar, a pessoa vai estar aqui presente, né? Mas eu entendo que muitas pessoas vão meio que se acomodar, mas acho que é a questão do trabalho também, e a questão também é o que estamos passando, né? Vamos ver depois o que vai acontecer, mas eu acredito que vai ter esse corpo mole aí. Não, hoje eu vou ficar deitado assistindo, mas aí acho que precisa a gente juntar e a gente conversar, né? A gente passar, né, essa visão, né? Porque eu acredito que haverá, né? vai haverá. Eu já tenho uma visão contrária agora, Diferente? né? Tenho uma visão diferente. Eu acho que uma parcela sempre vai se acomodar. Eu tô falando dessa. Mas eu acho que a grande maioria, na minha visão, a grande maioria não vai se acomodar. Acho que eu vejo que quando a igreja voltar, a igreja abrir, eu acho que as pessoas virão. Porque os relatos que a gente ouve é que as pessoas, pelo menos lá, eu falo do interior, né, também, né? Eu tô aqui em Itaquera hoje, mas eu sou do interior, né? Então eu tô falando aí, sei que tem muita gente lá de interior só tem uma né? igreja e tem que ir para a igreja. Então assim, lá no interior, né, lá em Itaquaquecetuba, aqui do lado, né, irmãos, Grande São Paulo, o pessoal da igreja pelo menos tem falado: pastor, quando que vai abrir? Pastor, quando que vai abrir? Pastor, Não, aqui quando que também vai abrir? Então, eu vejo uma sede das pessoas. Então, eu acho que não haverá uma acomodação. A igreja vai retornar, sim, em grande número, em grande peso, as pessoas vão voltar, só que com a precaução. E aí respondo a segunda parte da pergunta: como vai ser depois? Será que as lives vão continuar? Será que não vão? Aí eu concordo contigo, a live eu acho que não acaba, as lives continuam, elas vão dar suporte ao culto. Eu acho que nós até éramos uma igreja que a gente não tinha essa frequência, né, de transmitir os cultos ao vivo, então acho que isso vai ter que acontecer para aquela parcela das pessoas que não vão poder vir, pessoas em grupo de risco, que mesmo que a igreja esteja aberta, elas precisam ter um cuidado a mais. Então eu acho que a live ela vai ser um suporte, né? Ela não vai ser o único meio para as pessoas terem contato, mas ela vai ser uma grande estratégia para continuar levando a palavra e ajudando a igreja para anunciar o evangelho, né? Então acho que as lives não acabam e que continuam sendo suporte para nós, vai ser muito importante. Como eu falei, é uma parcela também, eu penso isso, uma parcela, infelizmente. Mas para mim acho bem pouco, bem pouco. Muito bem. Zerou? Opa, tem mais alguma coisa aí? Zerou? Glória a Deus. Demorou. Então, pastor, para mim é um motivo de alegria, né, ter compartilhado esse momento aqui com você. E aí eu falo senhor, né? Tô chamando de velho mesmo. Você é mais velho que eu ainda. Sou nada. Não, nem vamos falar, deixa quieto. Fiquem off. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Você que está aí na sua caminha. Valeu. Bom demais, Renato. É muito bom ter esse momento. Para mim também é tudo novidade, pastor. Tô vendo ali o celular, às vezes eu olho para cima, olho para lá. Para mim é tudo novidade, mas eu creio que vai passando o tempo, a gente vai se soltando mais um pouco. Eu quero agradecer todos que participaram. Para que você tá assistindo essa live aí perfeitinha, bonitinha, não tem muita pessoa, você não vai falar, a igreja está cheia. Não, tem uma galera que nos ajudou aqui nas edições, organizando.
E é muito bom, glória a Deus. Agradeço a vida de vocês, agradeço a vida dos pastores, está proporcionando esse momento tão especial para a gente. E a gente quer orar para encerrar. Eu quero chamar aqui o Diegão. Cadê o Diegão? Ele está escondido ali. Cola aí, Diegão, para encerrar. Em nome de Jesus, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Fico muito feliz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode ir. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais uma oportunidade, meu Pai, de estarmos aqui nessa live, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor não somente abençoou as pessoas da igreja, mas como muitas pessoas que vão assistir essa live, Senhor, e vão, meu Pai, confiar em Ti, acreditar em Ti. Eu tenho certeza que essa mensagem, esse tema, meu Pai, foi muito importante, Senhor, e vai tocar, vai, meu Pai, abrir mentes, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, e nós oramos para que essa quarentena, meu Pai, esse vírus, meu Pai, tudo caia por terra em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha bradar nestes tempos, meu Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Último recadinho, amanhã, às 18 horas, culto da família, você aí no seu lar, que você possa dar o melhor de Deus, em nome de Jesus. Tem mais algum recado, pastor? Tudo jóia? Glória a Deus. Então, fico feliz por vocês, jovens. Valeu, todo mundo obrigado, aqui, ó, pessoal. põe um lá pro alto, pelo pastor. Convite, pastor Roberto. Cola aí, Confronto, pastor. Deus abençoe. Levanta aí o punho pro alto, pastor. Repete comigo. Eu sou Eu sou confronto. confronto. Yes! Valeu, Glória pessoal. a Deus.